Igreja. Amém. Está tão forte aqui que o meu corpo está tremendo. Nós estamos, irmãos, aqui hoje porque estamos na consagração que antecede uma jornada, né? Estaremos numa jornada, uma festa, né? Uma festividade por conta dos 12 anos. Mas não são só 12 anos. São quantas vidas, pastor? Inclusive a minha. Quantas famílias a gente conseguiu acessar aqui? E aí a gente tem que pensar, e Deus está nos chamando, eu vejo assim, Ele tem falado muito comigo, que a gente tem que continuar a ser de verdade atalaias. A gente precisa, mas a atalaia não é só aquela que fica olhando para fora, nós precisamos olhar para dentro. Quantos estão aqui que gostariam, né, que a sua família toda estivesse aqui? Que seu filho, que a sua esposa, que seu esposo, que seu irmão, que a sua mãe estivesse aqui. Então está na hora de a gente começar a olhar para dentro de si de verdade. E eu tenho uma palavra, porque nós temos 5 dias de festividade, 6 dias de festividade, 5, 6 dias de festividade para frente, e nós precisamos entender o que Deus quer. Abram comigo Efésios 4. Efésios, a carta aos Efésios, Paulo escreveu, né? Ele estava na prisão, e ele escreveu essa carta porque estava havendo uma confusão lá em Éfeso. Então, Efésios 4:1 diz assim, está explicando o que a igreja, qual é a Efésios, amados, é uma carta que Paulo explica o lugar de cada um, o lugar da igreja, como a igreja deve se comportar, o lugar, como o marido deve se comportar, como a esposa deve se comportar, como o empresário deve se comportar, como o empregado também deve se comportar. Então essa palavra é uma palavra de ensinamento, e às vezes as pessoas pensam assim, meu Deus, é tão difícil levar a vida, mas existe um manual de instrução. Então por que a gente não cumpre o que está escrito? Por que a gente não é obediente? Então vamos lá. 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Paulo está falando dele mesmo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Aqui Paulo está dizendo, eu, que sou prisioneiro do Senhor, peço a vocês que andem do modo digno à vocação. Nós somos chamados a essa vocação, com toda humildade e mansidão. É assim que devemos estar na igreja, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está entre todos. Quem quiser acompanhar, eu queria ler mais um pedacinho. É o 20 do próprio Efésios 4. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo? Aqui está dizendo o modelo perfeito. Não é Cristo o nosso modelo perfeito? Se é que, de fato, tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Deus, no sentido de que quanto ao trato passado, a velha criatura que fomos, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amados, essa palavra, ela nos ensina o que nós devemos ser dentro da igreja. Pacientes, humildes, cheios do Espírito Santo,
atalaia de si mesmo, que a gente entenda que nesses dias que vão para frente, essa jornada, que vai ser uma jornada que vai ser cansativa, todos temos uma rotina, todos temos coisas para fazer, todos acordamos muito cedo, a gente sabe que no culto a gente sai tarde, até chegar em casa, tomar banho, então a gente precisa ter isso no nosso coração para esses próximos dias. E outra coisa, Deus vem falando muito sério no meu coração, que a gente seja a Maria que esteve nos pés do Senhor buscando a melhor parte, que mesmo estejando servindo nessa igreja, que a gente não seja só aquele que serve, mas aquele que busca a melhor parte. Nós precisamos sair cada dia daqui com a melhor parte. Não adianta a gente servir na mesa de som, servir ali no altar, servir aqui ou como nossos adolescentes. Levem para casa a melhor parte. Ao colocar o pé aqui, Senhor, eu quero a melhor parte. E se entregue, seja atalaia. Para de olhar para o lado e olha para o céu, que aí a gente vai conseguir ter a melhor parte. Que Deus abençoe o nosso restante de domingo, que hoje a gente faça essa conferência, porque hoje é dia de Santa Ceia. Que a gente possa entender o que a gente está acertando, o que a gente está errando e o que a gente precisa ajustar. Esse é o meu pedido hoje perante o céu. Senhor, limpa o meu coração. Ajusta o que precisa ser ajustado, mesmo que me quebre inteirinho. É isso que eu lhe peço hoje, em nome de Jesus. Amém.